Olá! Bora desvendar o que significa uma sigla que está em todo lugar hoje em dia. UX. A gente vai explorar o que é de verdade o design de experiência do usuário e por que ele se tornou tão fundamental no nosso mundo digital. Sabe aquela situação de estar usando um aplicativo ou um site e de repente não entender mais nada? E aí vem aquele pensamento: acho que o problema sou eu, não levo jeito para isso. Pois é, a grande verdade é que na maioria das vezes a culpa não é de quem usa, não. É uma falha de designer. É exatamente essa frustração que o design de UX quer eliminar. E é aqui que a coisa começa a fazer sentido. Essa citação fala de escrita, mas, na real, ela resume a alma do UX: se antecipar e garantir que ninguém fique perdido, se perguntando: e agora o que eu faço? O objetivo é que a experiência seja tão simples, tão fluida, que pareça até óbvia. Para a gente entender isso de vez, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos desmentir uma ideia bem comum sobre o X. Depois, vamos conhecer a equipe por trás disso, entender como o processo funciona, explorar de onde vêm as ideias e, por fim, fechar com o porquê de tudo isso ser tão importante hoje. Então, vamos começar quebrando um dos maiores mitos sobre o que é o design de UX. Muita gente pensa que o UX é só sobre aparência, né? Deixar as telas bonitas, escolher umas cores legais, mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg. A realidade é que o trabalho de verdade está todo debaixo d'água. O UX não é só sobre como algo parece, mas sobre como funciona. É sobre a jornada inteira, do começo ao fim, seja num app de celular ou até numa máquina de autoatendimento. E claro, para construir uma experiência inteira assim não dá para ser trabalho de uma pessoa só. É como dizem, é preciso uma aldeia. O design de UX é, na essência, um esporte de equipe. Vários especialistas trabalhando juntos. Tudo começa com a pessoa que pesquisa, o UX Researcher. Pensa nesse profissional como o detetive da equipe, sabe? Ele investiga as dores, as necessidades e as frustrações das pessoas de verdade. Com base nisso, cria as personas, que são tipo perfis de usuários fictícios que vão servir de guia para todo o resto do projeto. Aí, com essas informações em mãos, entra o designer de UX. Esse é o arquiteto da coisa toda. Ele pega o que a pesquisa descobriu e começa a desenhar a solução. Primeiro com os wireframes, que são tipo a planta baixa da interface, e depois com protótipos mais detalhados. Em seguida, vem uma função que é crucial, o UX Writer. Se o designer é o arquiteto, quem escreve é o guia. Cada palavrinha que a gente lê numa interface, do nome de um botão até uma mensagem de erro, foi pensada para deixar a jornada o mais clara possível. E por fim, quem dá vida a tudo isso é o designer de interface, o UI designer. Ele é o artista que cuida do visual. Define as cores, as fontes, as animações, tudo para que o produto não seja só fácil de usar, mas também gostoso de olhar e interagir. Ok, já conhecemos o time. Agora, como é que eles transformam uma ideia numa experiência de verdade? Vamos dar uma olhada no processo, que é bem mais organizado do que parece. A base de tudo é este modelo aqui, os 5 planos do UX. É como construir uma casa, sabe? Ninguém começa escolhendo a cor da tinta. A gente começa pela fundação, pelas ideias mais abstratas, pela estratégia. E aí vai subindo camada por camada até chegar no acabamento final, que é a interface que a gente vê e toca. Passando rapidinho por cada um, a estratégia é o porquê de tudo. O escopo é o que a gente vai construir. A estrutura é como tudo vai ser organizado, o mapa do site, por exemplo. O esqueleto já é o layout visual de cada tela. E, por fim, a superfície é a camada final, o visual. O mais importante aqui é que não dá para pular etapas, uma depende da outra. Mas olha, essa construção toda não acontece numa bolha, não. O design de UX é um campo que se alimenta e aprende com várias outras áreas do conhecimento. É uma mistura muito rica. Esse diagrama mostra isso muito bem. Olha só como o design de UX está ali no meio, se conectando com tudo, de arquitetura até psicologia. Ele pega o que cada área tem de melhor para criar essas experiências completas. Vamos ver só alguns exemplos. Por exemplo, dos fatores humanos, o UX aprende a fazer produtos que se encaixem no nosso corpo e na nossa mente, e não o contrário. Do design industrial, ele pega emprestado a habilidade de criar formas que já dizem pra gente, intuitivamente, como usar um objeto. Do design de som vem o entendimento de como sons e músicas podem nos guiar e enriquecer uma experiência. E, pasmem, até da arquitetura. O UX aprende a organizar a informação e a guiar as pessoas por espaços digitais, assim como um arquiteto faz num prédio. Bom, juntando tudo isso, a gente chega na pergunta final. Por que, afinal de contas, o design de UX importa tanto hoje em dia?
A resposta é bem direta, na verdade, porque a nossa vida virou digital. Da forma como a gente se comunica, ao jeito que trabalhamos, quase tudo passa por uma tela. E nesse mundo, a gente espera que as coisas simplesmente funcionem. Um bom design de UX deixou de ser um luxo para ser o básico. É o que define se a gente ama um produto ou se abandona ele em segundos. No fim das contas, design de experiência do usuário é sobre intencionalidade. É a prática de garantir que cada passo da jornada de uma pessoa com um produto seja pensado, planejado e feito para ser o mais fácil, eficiente e, por que não, o mais agradável possível. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Agora que o nosso mundo está cada vez mais digital, qual é a experiência humana mais importante que a gente precisa se esforçar para projetar? A resposta para isso talvez defina o nosso futuro. Obrigado pela companhia nesta análise